Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Amém. Amém. Não. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor. Amém. Carecemos da tua bênção. Amém. Para a segunda parte dessa reunião. Amém. Apresentamos a ti essa comunhão. Amém. Ó, esse momento, Senhor. Sim. Leva-nos ao desfrute da tua Sim, palavra. Senhor. Amém. Abençoa a palavra, Senhor. Amém. Vai ser transmitida para nós. Sim. Senhor Jesus. Amém. Tua palavra é doce. Sim. Mas também é espírito. Amém. Também é vida. Amém. É restauração. Sim. É reconciliação. Amém. É santificação. Amém. É libertação. Sim. Queremos tomar tua palavra nessa manhã. Amém. Junto com os irmãos. Amém. Amém. Tomamos a tua palavra. Amém. Junto com os irmãos. Amém. Obrigado por essa manhã. Amém. Obrigado por essa mesa. Amém. Obrigado pela realidade dessa mesa. Amém. Obrigado pelo pão e o cálice. Amém. Obrigado porque o Senhor nos incluiu em Ti mesmo. Amém. E aí podemos participar dessa mesa. Amém. Não somos estrangeiros. Oh, não estamos alheios ao Senhor. Mas fomos comprados como filhos. Amém. Como herdeiros de Deus. Amém. Escolhidos de Deus. Amém. Por isso somos parte desse pão. Somos, Senhor, aquele que podem tomar dessa mesa. Amém. Oh, porque participamos de Ti. Amém. Obrigado por essa manhã. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, no hino 203 que nós cantamos, ele fala: somos o Teu corpo e noivo. Amém. E total reprodução. Amém. Expressão e plenitude. Amém. Amém. Eternal habitação. Amém. Somos Teu prosseguimento, Teu aumento e expressão, Amém. Teu sobejo e crescimento. Sim. Nós contigo. Que união. Amém. Irmãos, que manhã. Amém. Que manhã maravilhosa. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em tal esfera de comunhão e de vida. Irmãos, não é que é fácil, mas que se torna mais leve falar algo aqui para vocês. Amém. Irmãos, como o Rogério falou, eu pude fazer um cenário aqui, pude desenhar um cenário aqui. Amém. Oh, naquele dia, bebendo novo. Amém. Esse pão vai ser novo, Rogério. Amém. Aleluia! Novo com o Senhor. Irmãos, isso é um antigozo. Isso é tudo que precisamos. Tudo que necessitamos. Por isso que o Senhor, como um grão de trigo, Ele precisou morrer. Sim. Para gerar muitos grãos. Por isso nessa manhã, Amém. nós somos esses grãos do Senhor. Que contém a sua vida e a sua natureza. Essa vida de natureza foi dispensada a cada um de nós. Por isso nós podemos participar dessa vida. Irmãos, ninguém aqui entrou de penetra. Verdade. Nós fomos convidados. Amém. Convidados teus nós somos. Em teu lar, Senhor, ceamos. Quão gloriosa a tua mesa é. Amém. Por isso nós podemos participar. E como para dar continuidade a essas mensagens que nós iniciamos há uns meses atrás, das epístolas de Pedro, nós agora chegamos à última mensagem dessa sessão da sua primeira epístola. É a mensagem 16 do Estudo Vida, mensagem 16 nossa. No Estudo Vida é a mensagem 33 e 34. Sim. Irmãos, Oh, sim. aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só queria, alguns aqui eu estou vendo pela primeira vez, eu queria pelo menos dar uma passada no livro de Pedro, para mostrar que não na questão do tempo, mas na questão de situações ou do espaço, nós estamos semelhantes àqueles que Pedro falava com eles. Sim. Na época eles estavam forasteiros. E nós? Somos o que nesse mundo?
Sim. Nossa pátria não é aqui. É verdade. Sim. Então, irmãos, eu queria começar com os irmãos. A gente pode abrir em 1 Pedro, o capítulo 1. Amém. Eu só queria dizer para os irmãos, na verdade, confirmar aquilo que Pedro fala para nós. Na verdade, aquilo que somos. Muito bom saber o que somos, irmãos. Amém. Amém. Como cristãos, precisamos saber o que somos. É verdade. Precisamos saber aonde estamos Sim. e para onde vamos. Como cristãos, isso precisa ser algo latente na nossa mente. Sim. Isso precisa estar bem forte e bem aceso, como uma grande luz que brilha e ilumina todo o nosso ser. Amém. Isso é muito crucial para o nosso dia a dia. Amém. Saber quem nós somos. Sim. Aleluia. Primeiro, nós vamos ler os versículos de 1 a 9 do capítulo 1. Amém. Eu gostaria que os irmãos lessem um, as irmãs os dois e assim sucessivamente. Amém. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Aos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, Para a herança incorruptível, sem mácula, imperecível, guardada nos céus para nós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação pronta, para revelar-se no último tempo. do qual exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que O ouro que perece, mesmo provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não temos visto, Amém. no qual não vendo agora, mas crendo Amém. uma alegria invisível, e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Esse foi o encorajamento do apóstolo para aqueles que eram forasteiros e peregrinos. Sim. Jesus. Irmãos, como nós vimos na mensagem de ontem, saíram, largaram as suas casas, largaram as suas residências, largaram o conforto das suas famílias, por causa do nome do Senhor, É verdade. por causa de uma perseguição que se iniciou com relação aos filhos de Deus, e eles precisaram se dispersar. Mas o apóstolo, com a palavra do Senhor, Amém. com a palavra de encorajamento, Amém. o Deus de todo encorajamento, Amém. o Deus de toda esperança, Amém. falou ali para aqueles, primeiramente, que eles eram escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Amém. Irmãos, Oh, Senhor. diante de uma situação muito difícil que você esteja passando, aí você ouve do Senhor: você é um escolhido Sim. segundo a presciência de Deus Pai. Amém. O que isso irá causar em você? Oh, Senhor, Obrigado, Senhor. ainda que as situações pareçam estar todas contrárias àquilo que eu acho que elas deveriam estar, eu
sou escolhido de Deus. Amém. Aleluia! Irmãos, isso renova nossas esperanças. É verdade. Isso renova nossas forças. Isso faz-nos não negar o nome daquele pelo qual estamos fugindo. É verdade. Isso era o que eles fizeram. Isso é o livro de Pedro. Isso foi composição de uma das primeiras mensagens. Senhor Jesus. Aí depois ele chegou no capítulo 2. Eles estavam ali ainda. Ó, Pedro, o negócio está ficando difícil. Estão chegando perto da gente. Aí o versículo 9 do capítulo 2. Vamos ler também. Amém. Versículo 9 e 10. Pedro, eles estão chegando, Pedro. Aí a palavra do Senhor. Amém. Eu vou ler agora. Vós, porém, Amém. Amém. sois raça eleita, sacerdócio real, Amém. nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, Amém. que não tinhais alcançado misericórdia, Mas agora. mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Aleluia! Alcançamos Alcançamos misericórdia. Irmãos, Graças, Senhor. como que alguém perseguido pode ser povo? Aqueles que estavam perseguindo não eram povo. Opa, então eu sou povo. Quem está me perseguindo aqui não é povo. Irmãos, olha a diferença agora da esfera com que o apóstolo fez com que aqueles que se encontravam numa situação que tinha todo o ambiente para se lamentarem, para dizerem, viu, o que adiantou nós sairmos? O que adiantou nós crermos nesse Deus? O que adiantou nós estarmos aqui agora dispostos a morrer por essa causa? Vós sois. Amém. Vós sois. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, Amém. aqueles que o perseguiam estavam alegando que eles que eram os perseguidos não pertenciam a uma raça que era eleita. Não pertenciam a pessoas que poderiam ser consideradas como gente, que poderia ser considerada como alguém que foi criado por Deus. Mas o apóstolo diz, vocês são raça eleita. Amém. Vocês são os verdadeiros sacerdotes reais. Aleluia. Amém. Vocês são a nação santa. Amém. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, Senhor. Não ouçam o que estão falando de vocês. Irmãos, o que vocês já ouviram sobre a sua pessoa aí fora? Oh, Senhor. Não ouçam o que estão falando de vocês. Ouçam o que a palavra de Deus diz. Amém. Vós sois Amém. povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Eu não sou para nenhuma outra coisa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Amém. Aí o apóstolo continuou. No capítulo 3, nos versículos 14 e 15. Dos 14 ao 16. Amém. Os irmãos leem o 14, as irmãs o 15 e eu termino no 16. Amém. Mas ainda que venhas a sofrer por causa das justiças, bem-aventurados sois, e não vos amedronteis com as suas ameaças, nem vos perturbeis. Mas santificai a Cristo como Senhor Em vosso coração. Amém. estando sempre prontos para apresentar defesa diante de todo aquele que vos pedir a razão da esperança E aí vós, fazendo todavia com mansidão e temor, tendo boa consciência, Amém. de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem, Amém. Fiquem fiquem envergonhados os que difamam a vossa conduta em Cristo. A nossa conduta em Cristo. Aleluia.
Irmãos, as perseguições e as situações, elas se intensificaram. No capítulo 3, você vê que o apóstolo ele precisou falar algo mais sério, mais incisivo, porque as situações e as perseguições tinham os alcançado. Ainda que venhas sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados sois. Amém. Não vos amedronteis com as ameaças, Oh, Senhor. mas santificai a Cristo Amém. no vosso coração. Amém. O que o Senhor falou em Mateus? Aonde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele quer ser santificado no nosso coração. Amém. É no coração que tem as saídas da nossa vida. É ali que são processadas Sim. as nossas ideias, os nossos planos, projetos. Senhor. É ali que o Senhor quer ser santificado. Amém. Porque se o Senhor estiver em tal lugar, tudo que sair dali, tudo que for gerado desse lugar, que é o nosso coração, terá Cristo sendo santificado. Amém. Ou seja, para que aqueles que nos olharem, ele fala aqui, prontos para apresentar defesa diante de todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Só que, irmãos, Oh, Senhor. como nós vimos na comunhão de ontem, a situação, ela piorou, né, Rogério? Sim. Veio o fogo. Aí no capítulo 4, eu queria ler com os irmãos o versículo 13 e o 14. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler do 12. Amém. Senhor Jesus. Amados, não estranheis o fogo ardente no vosso meio, que vem para vos provar, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se sois injuriados, estando no nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aleluia. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Esse era a incumbência do apóstolo. Senhor Jesus. Encorajar, motivar, mostrar quem eles eram, por que eles estavam guardando aquele nome, por que eles precisavam passar por tais situações. Não estranhem isso. Isso é para provar. Isso é para que vocês tenham alegria e para que vocês exultem. Sim. Exultem não em vocês mesmos, mas na glória, no Espírito da glória, no Espírito da glória e de Deus. Irmãos, quantas situações nós temos passado, mas a palavra do Senhor Amém. é sempre assim, amados, amados. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. quanto amor o Senhor tem dado para nós. Amém. E Ele tem dito, amados, quantas situações acontecem e o Senhor vem para nós e diz, amados, não estranheis o fogo ardente. E aí, irmãos, todo essas palavras que foram ditas pelo apóstolo, é claro que eu estou citando alguns versículos, alguns encorajamentos, alguns apontamentos que ele fazia, mas dentro esses versículos tinham situações que eles precisavam deixar. Sim. Tinham situações que eles precisavam se apegar. A fé igualmente preciosa. Sim. Só que isso tudo redundaria Amém.
no Espírito da glória e de Deus. Redundaria em alegria exultante. Já ouviram falar em uma alegria exultante? Alegria já é alegria por si só, mas uma alegria exultante é uma alegria maior do que a alegria comum. Sim. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, alegreis exultando. E agora, a gente chega no capítulo 5, ele finalizando esse primeiro contato, essa primeira palavra que ele estava falando para os irmãos ali que passavam uma situação muito difícil. E ele continuava, como um apóstolo amado de Deus, fazendo com que os irmãos ali ouvissem uma palavra, para que eles continuassem sendo encorajados. Irmãos, nesses dias, até quando eu peguei essas mensagens, aqui ele fala de muitas situações. Eu li alguns versículos e vimos até o mesmo ontem. E ele fala aqui a vida cristã e seus sofrimentos. Sim. A minha medida não é falar de sofrimento. Eu não quero falar dos sofrimentos, porque sofrimentos vocês já sabem. Eu quero falar da alegria exultante. Amém. Que é cheia de glória. Amém. Mas daí, nós precisamos e devemos ser pessoas conscientes daquilo que nós somos. Sim. Daquilo o que aconteceu conosco. Por que eu fiquei pensando, ao ler essa epístola, pessoas que estavam sendo perseguidas como forasteiros, pessoas que não tinham saído das suas residências, pessoas que estavam numa situação desfavorável com relação à sociedade que vivia de uma forma comum. Ainda tinham neles arrogância, ainda tinham neles orgulho, ainda tinham neles falta de humildade, ainda tinha neles falta de fé, ainda eram soberbos. Oh, Senhor, Jesus. como que pessoas tão maltratadas, pessoas tão perseguidas, pessoas tão numa situação de uma sociedade tão humilhadas, ainda poderiam ser fortes em si mesmos. Por isso o apóstolo precisava mostrar quem eles eram, a quem eles serviam, o porquê de guardar o nome, o porquê de ter uma glória inacessível, cheia. Amém. Por que eles precisavam ter essa consciência de que, ao guardar todas essas coisas, eles teriam, né, como diz o que nós vimos ontem, deixa eu achar aqui, só um minuto. Senhor Jesus. É a folhinha de ontem. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele falou para eles que se Deus começava na sua administração governamental o seu juízo pela casa de Deus, qual seria o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? E aí eles olhavam para aquilo e eles ficaram encorajados, porque eles ainda tinham essa palavra viva neles. Sim, amém. Aí eu queria ler com os irmãos agora. Agora a gente chegou ao capítulo 5. Oh, Senhor. Nós chegamos ao capítulo 5 do livro de Pedro. Amém. E aqui ele começa com mais uma questão, mais uma palavra, para que eles continuassem seguindo Amém.
a carreira que lhes estava proposta. Amém. E ele começa falando com os presbíteros no versículo 1. Eu, presbítero, com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, que também participam da glória a ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus entre vós, supervisionando não por constrangimento, mas voluntariamente segundo Deus. Amém. Nem buscando ganho vergonhoso, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, mas tornando-vos modelo do rebanho. Amém. E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Aí agora a gente chega nessa mensagem de hoje. O versículo proposto é o versículo do 5 ao 9. Semelhantemente vós. Capítulo 5, versículo 5. Amém. Os mais jovens, sede submissos aos mais velhos. Cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Sim. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele se preocupa convosco. Amém. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sendo os mesmos sofrimentos, sabendo que os mesmos sofrimentos que estão se cumprindo na vossa irmandade no mundo. Senhor Jesus. Mais uma advertência, mais um encorajamento. Amém. Vocês viram que ele veio falando vários itens, dizendo quem eles eram, como eles deveriam proceder. E aqui, irmãos, eu achei o interessante que quando ele roga para os presbíteros, da mesma forma que ele fala para os presbíteros, ele também fala, rogo semelhantemente. Sim. Amém. Quando o Senhor fala, as suas palavras, elas não são palavras diferentes para aqueles que são mais velhos e para aqueles que são mais novos. É verdade. O Senhor fala uma mesma palavra. Sim. Para todos nós. Amém. Porque aqui não há hierarquia no falar de Deus. No falar do Senhor não há hierarquia. Eu queria ler com os irmãos aqui, agora no Romano número 1. A submissão aos mais velhos e cingidos com humildade. No versículo 5 temos o seguinte: semelhantemente vós, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros. Amém. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Irmãos, aqui ele fala que é semelhantemente. Quando ele falou para os presbíteros que eles deveriam ser aqueles que participavam dos sofrimentos como testemunha de Cristo, apacentando o rebanho de Deus, não dominadores. Mas quando o Supremo Pastor, eles iriam receber a imperecível coroa de glória, logo em seguida ele fala, semelhantemente vós. Então, irmãos, aqueles que estão um pouco mais à frente, nós que às vezes somos pais, aqueles que estão nos olhando, eles precisam ver em nós esses que se cingem com toda humildade. Amém. Porque quando ele fala para os jovens, ele diz, semelhantemente os mais jovens. De igual modo, da mesma forma, como eles fazem, vocês também devem fazer. Por que às vezes nós olhamos para as nossas crianças, para os nossos jovens, e às vezes falamos, esse jovem é tão rebelde, esse jovem é tão peralta, eu deveria olhar para mim mesmo. Será que ele não está vendo essa peraltice e rebeldia em mim? Porque o apóstolo ele fala, semelhantemente, Senhor Jesus. da mesma forma que eles são, vocês devem ser. Vocês devem se cingir de toda humildade. Irmãos, ser humilde aqui, ele fala aqui que é você ter a
característica, as atribuições de Cristo. No capítulo 11 de Mateus, no versículo muito conhecido por nós, começa no versículo 28, né? O Senhor fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Amém. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. É essa humildade, Senhor. é essa humildade que está no Senhor, no coração do Senhor. É essa humildade que Ele fala aqui para os jovens terem. Senhor Jesus. E semelhantemente cingidos. O cingir, irmãos, é se envolver, é estar envolto, é estar guardado. A humildade, ela nos guarda, ela nos preserva, ela nos conserva com as características de Cristo. Não é uma humildade do mundo, não é uma humildade que o mundo a faz. Ah, eu tenho orgulho da minha humildade. Opa! Essa é a humildade do mundo. Se orgulhar daquilo que eles dizem ser. Mas essa humildade, ela se coloca em serviço, em submissão. Amém. Essa mesma humildade, quando aqui ele fala, tem uma referência cruzada, ele leva lá para aquela questão que o Senhor fez quando ele lavou os pés dos discípulos, quando ele cingiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Esse cingir-se de humildade, irmãos, é ir àqueles que nós achamos que são inferiores a nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor falou para Pedro, se ele não pudesse lavar os pés dele, ele não tinha parte com ele. Aí Pedro disse para ele que ele precisava lavar todo o seu corpo, mas ele disse que aqueles que estavam com ele, exceto um, ele já sabia que era Judas, já tinha sido lavado pela palavra. Amém. Mas aqui, irmão, cingir-se é se envolver, é ter uma proteção. Amém. Que o Senhor ele possa nos fazer ser esses que se protegem com a humildade de Cristo. Amém. Na letra B ele fala, todos na igreja, inclusive os presbíteros, devem cingir-se de humildade. Amém. Em 1:13, como ele fala, como eu já disse, nos ordena a cingir o entendimento, a mente, mas aqui nesse versículo, indica que todo o nosso ser precisa ser cingido. Amém. A palavra grega para cingir aqui é derivada de um substantivo que significa avental. Esse avental mantém presas as roupas enquanto ele serve. Essa figura certamente vem da impressão de Pedro, aquilo que eu já falei, da toalha, né? João 13, 4-5. Na vida da igreja, letra E, não devemos ser folgados ou relaxados de modo algum. Se formos folgados, poderemos automaticamente nos tornar orgulhosos. Precisamos cingir-nos de humildade. Amém. Irmãos, essa palavra folgados é alguém que está livre de tarefas. É alguém que está livre de deveres. É alguém que está descansado. É alguém que não está ajustado. Que o Senhor ele nos encha desse espírito. Que o Senhor nos encha dessa porção, para que nós não estejamos nos sentindo folgados. Folgados, irmãos. Tem irmãos já que são responsáveis por isso. É verdade. Tem os irmãos edificadores. Tem os irmãos que vão limpar. Tem os irmãos que vão fazer a comida. Tem os irmãos que vão dar a mensagem. Tem os irmãos que veem a questão da literatura. Tem os irmãos que vão pagar o ônibus.
Oh, Senhor. Semelhantemente. Semelhantemente vós. Irmãos, o Senhor quando fala, Ele fala para todos nós. Todos nós estamos sendo comissionados nessa manhã a sermos aqueles que imitam o Senhor. Amém. Aprendei de mim, Amém. que sou manso e humilde de coração. Amém. A nossa alma, irmãos, ela não terá descanso se nós não aprendermos do Senhor a termos esses dois itens morando em nosso coração. Amém. Semelhantemente vós. Aleluia. Porque aqui ele fala, Deus resiste. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Eu queria ler essa nota com os irmãos. Ele fala assim, é uma palavra muito forte, que é usada para descrever uma ação de um exército que se prepara para resistir ao inimigo. Senhor Jesus. Deus resiste. Senhor Jesus. Deus resiste aos soberbos, Sim. porém dá graça aos humildes. Amém. Irmãos, não sejamos esses que o Senhor resiste para nós, mas humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Amém. O Senhor da graça, irmãos, é o Senhor vir até nós. Amém. Quando ele fala aqui em Mateus, vinde a mim, todos. Você se sente abastado? Você se sente totalmente capaz de enfrentar as situações sem a necessidade de Cristo estar conosco, em nós, por nós, até mesmo fazendo as coisas que nós deveríamos fazer? Senhor Jesus. Até mesmo aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos ir ao Senhor. Amém. Ah, mas eu tenho que perdoar. O Senhor é o perdão. Sim. Ah, mas eu tenho que me reconciliar. O Senhor é a reconciliação. Amém. Ah, mas eu tenho que ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas eu não tenho fé, mas a fé é Cristo em nós. Amém. Ah, mas eu não tenho esperança. O Senhor é a nossa esperança. Amém. Irmãos, tudo que necessitamos, o Senhor é. Amém. E ainda aquilo que nós precisamos ser, Ele também é para nós. Nós precisamos ir a Ele com um coração humilde e não resistir ao Senhor. O Senhor, Ele resiste aos soberbos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos livre de ser soberbo. Soberbos são aqueles que se mostram acima dos outros. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério isso. Eu estava vendo aqui em Mateus, no capítulo 20, versículo 25 ao 28, só para mostrar aos irmãos o que o Senhor fala com relação a isso. Ele fala em Lucas, mas eu gostei mais desse versículo. Mateus 20, do 25 ao 28. Mas Jesus, chamando-os a si mesmo, disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e sobre eles os grandes exercem autoridade. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Amém. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo. Amém. Assim como o Filho do Homem veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o ensinamento do Senhor. Esse é o coração do Senhor em Mateus 11. Aprendei de mim. Ele não disse aqui que o Filho do Homem não veio ser servido? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente pensa que para ter descanso na nossa alma, a gente precisa ver um bom filme, ter um bom puff para colocar as pernas para o alto, ter uma cama confortável e um travesseiro bem adequado para a nossa coluna. Mas, irmãos, ter descanso na alma é aprender a ser humilde e manso de coração. Amém. Assim como o Senhor é.
Porque senão nós vamos ter resistência com relação ao Senhor. Senhor Jesus. Ter resistência com relação àquilo que nós somos no Senhor. Não será uma boa situação para nós. No versículo, agora vamos para o Romanos 2. Mas eu estou passando rápido aqui porque o meu encargo aqui maior está sobre a mão poderosa de Deus. Amém. Fiquei tão impressionado com essa mão que eu quero chegar logo nela. Oh Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então no Romanos 2 ele fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos que se mostram acima dos outros, e Deus dá graça aos que se rebaixam. Essa é a tradução adequada para essas duas palavras, soberbos e humildes. Deus resiste aos que se mostram acima dos outros. Deus dá graça aos que se rebaixam sobre os outros. Senhor Jesus. A palavra grega traduzida aqui, resiste, é forte, é categórica, como ocorre como um exército. Letra B, a palavra grega traduzida por soberbos significa literalmente mostrar-se acima dos outros. Ser soberbo é mostrar-se superior aos demais. Deus resiste aos que se elevam acima dos outros e se consideram melhores do que eles. Essa graça que Deus dá aos humildes é o próprio Deus triuno, como suprimento de vida sendo multiplicado no cristão humilde. Irmãos, Senhor Jesus. como resistir a uma perseguição, a uma difamação, a uma situação contrária, onde há restrição de compra de alimento, a restrição de moradia, ainda continuando sendo soberbo, Senhor Jesus. ainda continuando sendo aquele que se mostra acima dos outros. Só a misericórdia do Senhor para conosco. Mas ele diz: aqueles que são humildes, Sim. a graça do Senhor vem. Amém. O próprio Deus triuno vem como suprimento. E ele fala na letra D: a graça multiforme de Deus, como toda a graça, é a rica provisão de vida. Amém. A letra E fala: a palavra grega para humildes é a mesma que em Mateus 11:29, em que o Senhor Jesus disse: sou manso e humilde de coração. Amém. Ser orgulhoso é elevar-se, mas ser humilde é rebaixar-se. Senhor Jesus. Irmãos, eu não tenho muito encargo de falar sobre esse orgulhoso, Senhor Jesus. porque eu acredito que todos nós que ouvimos a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro 2:9, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba nesse povo. Amém. Esse povo que o Senhor chama de propriedade exclusiva. Oh Senhor, Ele é humilde e Amém. Ele é manso de coração. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Sua voz. O nosso coração ele está aberto a Ti, está aberto para habitar no Senhor, ter o Senhor habitando em nós, uma verdadeira humildade e a verdadeira mansidão. Tira de nós toda a soberba, todo espírito altivo, nos leva a Ti. Nós queremos todo dia ir ao Senhor. Oh Senhor, vinde a mim. Nós estamos, Senhor, em nossas situações, mas nós queremos ir ao Senhor e aprender do Senhor. A cada dia queremos aprender. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. E esse aprendizado, irmãos, de ir ao Senhor, inclui, como ele fala aqui no versículo 6, Amém. humilhai-vos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Sim. Oh Senhor. Oh Senhor Jesus. Eu queria ler um trecho aqui do Estudo Vida.
a mensagem 34. Ele fala que precisamos fazer 3 coisas com a nossa experiência da mão poderosa de Deus. Sim. Primeiro, devemos nos humilhar sobre ela. Irmãos, nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus é sabermos que essa mão, ela não só nos protege, mas ela nos julga. Ela não só nos julga, mas ela monta a nós uma esfera a qual nós somos guardados. Guardados da soberba, guardados da altivez e guardados de uma situação muito danosa, como ele fala no versículo 7. Ele fala que ao se colocar sob a poderosa mão de Deus, nós lançamos. Nós lançamos algo que hoje, na humanidade, é uma das doenças, é uma das causas mais danosas que levam as pessoas a situações que nós nem imaginamos, que é a ansiedade. Ele fala que ao nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus, ele fala para que ele vos exalte em tempo oportuno, mas aqui há uma vírgula. Ele fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno, lançando sobre ele. Amém. Se humilhar lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Senhor Jesus. Aí ele termina o versículo dizendo: porque ele se preocupa conosco. Amém. Amém. Aí continuando aqui, primeiro, Senhor Jesus. primeira experiência sobre a poderosa mão de Deus, devemos nos humilhar sobre ela. Segundo, devemos lançar toda a ansiedade sobre ele. E terceiro, precisamos ser sóbrios e vigilantes. Amém. Irmãos, tudo o que acontece conosco está sob a poderosa mão de Deus. Não há necessidade de nos preocupar ou ficar ansiosos. Devemos simplesmente nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Amém. E não resistir a ela. Então, devemos lançar sobre o Senhor todos os problemas que nos causam ansiedade. Juntamente com isso, precisamos ser sóbrios e vigilantes. Se lançarmos toda a ansiedade sobre Deus, teremos mente sóbria e clareza a respeito de nossa situação. Além disso, seremos vigilantes em relação ao adversário, o diabo, que anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se formos vigilantes, não seremos enganados quando Satanás se encarnar na forma da ansiedade. A ansiedade que nós, numa situação maior ou menor do que outros, é uma porta, é um caminho para que Satanás ele venha e faça com que nós saiamos debaixo da mão poderosa de Deus. Como ele disse aqui, devemos simplesmente nos humilhar e não resistir a ela. Irmãos, imagine uma situação totalmente em desacordo com aquilo que você acha ou pensa. Ó Senhor, tem alguém vindo e ele vai me matar essa noite. Mas o Senhor falou: não saia daí. Fica aí, onde você está. A minha mão está te guardando. Sim. Senhor Jesus. A minha vara e meu cajado te consolam. Amém. Eu sou o teu pastor. Amém. E nada te faltará. Amém. É estar sob a mão poderosa de Deus. Irmãos, o salmista ele sabia, porque ele era pastor de ovelhas.
ele podia falar com propriedade, porque ele cuidava das ovelhas dessa forma. Sim. E ele sabia que o Deus dele também cuidava dele da mesma forma, com um cuidado amoroso, Sim. com uma mão poderosa, Amém. que o podia guardar de qualquer situação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Amém. Refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei. não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia! Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, é uma oração pessoal. Sim. O Senhor é o meu pastor. Amém. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Isso é estar sob a poderosa mão de Deus. Amém. Isso é confiar nela. Sim. Isso é ter a certeza que você está guardado. Não. Não pode ser assim. Não pode ser tão fácil assim. Oh, Senhor. Não é fácil assim confiar que ela vai me guardar. Mas eles passam de moto todo dia, roubando todo mundo. Ah, mas aquela rua ali é muito perigosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás com ele. Não. Irmãos, é uma comunhão pessoal. Lembra do versículo anterior? Ele resiste, mas ele dá o quê? Graça. Ele vem. Amém. Ele vem, o Deus triuno vem como suprimento abundante. Amém. E essa mão poderosa, ela nos guarda. Amém. Ela nos protege. Ela nos preserva. Vocês viram qual é a proteção primária que ela faz? Torna a nossa mente sóbria. Amém. Amém. A nossa mente, ela fica uma mente sóbria. Ela está livre de trânsito. Ela está livre de ataques do maligno. Ela está ouvindo a voz do pastor. Amém. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. Oh, Senhor Jesus, está sobre a poderosa mão de Deus. Faz com que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Amém. Irmãos, esses são os benefícios Senhor. de estar sob a poderosa mão de Deus. Amém. A poderosa mão de Deus Oh, Senhor. é a confiança de que estamos seguros, de que estamos guardados, de que estamos na vida adequada da igreja e somos nação santa. Amém. Povo adquirido de Deus, Senhor. exclusivo, de propriedade exclusiva. Amém. Porque às vezes ele pode, por causa da ansiedade, fazer-nos duvidar. Mas quando estamos sob a poderosa mão de Deus, a nossa mente é sóbria. Amém. Nós não duvidamos da palavra de Deus. Nós cremos como diz as Escrituras. E se cremos como diz as Escrituras, do nosso interior vai fluir um rio de água da vida. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, precisamos estar nesse lugar. Estar nesse lugar será a nossa segurança. Amém. Será a nossa salvaguarda. Não temeremos mal algum. Amém. Eu queria ler com os irmãos, Senhor Jesus. porque essa mão também, da mesma forma que ela nos livra, ela nos salva, ela nos leva de volta para Deus. É a mesma mão que nos julga. Oh, Senhor Hebreus Jesus.
capítulo 10, versículo 31. Ele fala assim: se alguém achar, pode ler. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim. Às vezes pensamos que essa mão, por não estarmos debaixo dessa mão, ele não vai fazer mal algum conosco, irmãos. Mas a mesma mão que nos guarda, ela também vai nos julgar e vai nos disciplinar. Sim. Por isso, o rogo do apóstolo é que nós lancemos toda a nossa ansiedade. Amém. Toda a nossa ansiedade. Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos Filipenses 4, versículos 5 a 7. Aleluia. Amém. Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu estou lendo do 4. O 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, Glória ao Senhor Jesus. o Pedro, ele fala que você precisa lançar toda a ansiedade. E aqui, Paulo fala para não andar ansioso. Lançar toda a ansiedade, não andar ansioso, é um sinal que nós a temos em nós. O que nós hoje estamos encorajados a não andar. Sim. Andar é viver. É estar constantemente alimentando aquilo dentro de nós. Aí nós podemos lançar para não andar. Não andar, irmãos, significa que se você não lançar, aquela ansiedade que era de ontem, ela foi acrescida com a de hoje. E se não lançar a de ontem nem a de hoje, vai ser acrescida com a de amanhã. Aí a porta vai só se abrindo. Lembra do versículo aqui? Prefiro ler. Sede sóbrio e vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando eu não lanço a minha ansiedade de anteontem, nem a de ontem, nem a de hoje, as 3 agora, elas estão dentro de mim. É verdade. Me causando o quê? Uma saída debaixo da poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus estava aqui. Eu saí de sob ela. Não estou mais sob a mão poderosa de Deus. Não tenho mais confiança de que o Deus, que é o meu pastor, Ele está me guardando. De que se eu passar pelo vale da sombra da morte, não vai temer, eu não preciso temer mal algum. Agora eu temo. Eu não abro mais o portão da minha casa. Eu não quero mais pegar um ônibus. Eu não quero mais sair no centro do Rio de Janeiro. Eu não quero mais ir trabalhar. Porque as ansiedades, elas estão me corroendo. Porque elas eram de ontem, a de anteontem, a do mês passado, a do ano passado, a da agora pela manhã.
elas abriram uma brecha. Senhor Jesus. E agora o diabo, que é o nosso adversário, que está andando ao nosso redor, olhando nossos rostos. Você está ansioso? Você acha que você Senhor Jesus. não aparenta estar ansioso? O diabo, ele sabe. Aí ele vem. Mas ele não vem para fazer carinho em nós, irmão. Ele fala aqui que ele vem para devorar. Devorar. O Senhor falou: o diabo vem. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a melhor opção? É lançar sobre ele toda a nossa ansiedade ou guardá-la e ser devorado? Senhor Jesus. Irmãos, nessa manhã, o Senhor está nos advertindo que Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com as nossas situações. Ele se preocupa com aquilo que está afligindo o nosso coração. Ele se preocupa com a nossa alma. Porque o nosso adversário, ele quer nos devorar, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Aleluia! Por isso ele fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele. Se humilha lançando. O se humilhar é reconhecer que ele pode e eu não. Que ele pode me guardar e eu não. E aí uma das formas de se humilhar é ir diante de Deus. Os vossos pedidos em oração e súplica, com ações de graça. Amém. E aí o resultado disso, irmãos, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que você está assim? Está cheio de problema e está rindo? Por que você está assim? Porque a paz de Deus, Amém. ela excede meu entendimento. Me explica aí. Não dá para explicar. Ela excede. Amém. Eu só sei experimentar. Sim. Mas o meu entender sobre isso ainda não é perfeito. Porque ela excede. É uma paz que excede. Amém. Irmãos, não fiquemos nas ansiedades e de coisa alguma, mas lancemos sobre ele, para que a mão de Deus, ela seja a nossa salvaguarda e proteção. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Porque eu lembrei de um versículo, Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Amém. Amém. Se ele disse que ele é o seu pastor e que nada te faltará. Marcos, ponto. Próximo. O Senhor venha nos guardar. Amém. Que nós estejamos debaixo dessa proteção. Amém. Essa proteção é a nossa salvaguarda. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu estou no algarismo Romanos 4, letra F. Todos precisamos aprender a lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Se não lançarmos sobre Ele, não teremos paz. É verdade. Oh, Senhor Jesus. Porque se lançarmos, teremos paz. Amém. Aleluia. A letra G fala: o Deus que disciplina e julga tem cuidado amoroso pelos cristãos. Ele cuida deles fielmente. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. E o resultado, irmãos, de sermos aqueles que estão debaixo dessa proteção, é sermos as pessoas mais sóbrias e vigilantes desse mundo, para que o adversário ele não tenha caminho em nós. Senhor Jesus. No em Romanos 5, letra B, ele fala: ser sóbrio é ter mente clara, Sim. sobriedade e autocontrole, para conhecer especialmente o propósito de Deus ao nos disciplinar e a estratégia do inimigo para nos destruir.
estamos sobre a poderosa mão de Deus, o Senhor nos mostra que ali é o melhor lugar. Não saia daqui. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique aqui onde você está. Aí o Senhor fala para nós, porque lá fora tem um inimigo, tem um adversário. Fica aqui, como foi bem lembrado, fica na arca. Não fica frouxo, como eu falei aqui anteriormente. Não fica livre de tarefa. Não fica livre de deveres na igreja. Porque todo o corpo, bem ajustado, entrelaçado, pelo auxílio de toda a junta de suprimento, ele cresce. Por isso, irmãos, todos nós sem exceção, do mais novo ao mais velho, precisamos estar sob essa poderosa mão de Deus, para que sejamos guardados e livrados do nosso adversário. Amém. É muito bom saber que temos um adversário, porque senão levamos uma vida frouxa, levamos uma vida de qualquer maneira. Mas quando sabemos que temos um adversário, nós ficamos sóbrios e vigilantes. E aí sabemos também que temos um lugar. Temos um lugar de proteção. Amém. Que é a mão poderosa de Deus. Amém. Na letra C ele fala: se lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, será... Sem lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, será difícil ser sóbrio. Muitos santos ficam confusos por causa da ansiedade. Se nos agarrarmos à ansiedade, a mente não será sóbria. Senhor Jesus. Em vez de sóbrios, poderemos estar sob espessa nuvem de confusão e não ter nenhum senso de direção. Ansiedade também pode fazer com que falhemos coisas sem sentido. Eles estavam ali, eles eram peregrinos, estavam caminhando. Quando eles saíram do Egito, o que eles disseram? O Senhor nos tirou de lá, agora para morrermos de sede aqui? Quando nós somos tomados de ansiedade, falamos muita bobagem. Eles estavam com uma nuvem que os guardava durante o dia, e havia uma tocha de fogo que os conduzia durante a noite. A mão de Deus estava sobre eles. Sim. Havia o maná que descia todo dia. Sim. E eles ainda falaram isso. Então, irmãos, que o Senhor nos faça ver que tem um lugar aonde nós precisamos estar. Amém. Aleluia. Amém. Ser vigilante é vigiar como numa guerra, numa fronteira. A ansiedade é um inimigo sutil. Estou na letra D. Letra E agora. O diabo, o adversário, está relacionado com a ansiedade. Se dermos lugar para a ansiedade, também daremos lugar para o adversário. Senhor Jesus. O adversário é diferente de inimigo. O inimigo é um oponente objetivo a nós, fora de nós. O adversário é um oponente subjetivo dentro de nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor. E essa palavra andar ao redor indica constante agressividade, atividade do diabo em busca da presa. Por isso, no versículo 9, o apóstolo encoraja: resistirem firmes na fé. Amém. Ó Senhor Jesus. É na fé. É na fé. Amém. É firmes na fé. Amém. A fé do Filho de Deus. Amém. Que nos amou e se entregou por nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor. Amém. Porque Ele tem uma fé Oh. igualmente preciosa. Amém. Aleluia. Amém. E aqui eu queria finalizar com os irmãos lendo o versículo 10 e 11 de 1 Pedro. Amém. Depois de falar todas essas coisas, depois de dizer todo esse encorajamento e essa advertência sobre a mão poderosa, sobre estar vigilante, ser sóbrio, ele diz: mais, oh Senhor Jesus. Ele diz: resistir firme na fé.
sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo na vossa irmandade no mundo, mas, aleluia, mas o Deus de toda a graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, firmará, fortificará e alicerçará. A Ele seja a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. A Ele. Aleluia. Amém. Olha o poder. Amém. Séculos dos séculos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. Para terminar, eu queria ler um trecho também mais um trecho do Estudo Vida, que ele fala que em Cristo indica que o Deus de toda graça, que passou pelos processos de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão, para realizar a redenção plena e completa, a fim de introduzir seus redimidos numa união orgânica consigo mesmos. Portanto, eles podem participar das riquezas do Deus triuno como seu desfrute. Todos os passos da atuação divina são em Cristo, que é a corporificação do Deus triuno, tornando-se o Espírito todo inclusivo que dá vida, amém, como suprimento de vida, amém, abundante de vida para nós. Amém. É nesse Cristo, sim, por meio de sua redenção toda inclusiva e com base em tudo o que Ele realizou, que Deus pode ser o Deus de toda graça, amém, para nos chamar à sua eterna glória, amém, e nos aperfeiçoar, nos firmar, fortificar e fundamentar no Deus triuno, amém, como um fundamento sólido, capacitando-nos assim a atingir seu objetivo glorioso. Amém. Que milagre, irmãos! Sim. É o fato de pecadores caídos poderem ser introduzidos na glória eterna de Deus. Amém. E como é excelente sua obra, que nos aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Amém. Tudo isso é realizado por meio de toda graça, que é a verdadeira graça. Amém. É o que ele fala no início do capítulo 1. O Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Irmãos, os irmãos vão completar esse falar aqui. Dois irmãos vão completar esse falar. Amém. 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 Irmãos, como o Jefferson falou, um irmão agora vai dar uma palavra de reforço da mensagem. Depois nós vamos ter 10 minutos para compartilhar, tá? Então é o seguinte, depois o Reginaldo fica ali no piano, pedir nesses 10 minutos que no máximo 5 irmãos venham compartilhar, 2 minutos para cada um, tá ok? Sem exceção. Amém. Amém. Irmãos, eu estou muito encorajado com essa comunhão hoje, porque todos nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus. Amém. Isso é maravilhoso, isso é o suficiente. Nós não precisamos falar mais nada essa manhã a não ser isso. Estamos na mão de Deus. Amém. E nessa mão de Deus, o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Nada é acidental. Nada é acidental. Verdade. Nada é acidente. Nada é coincidência. Tudo é o arranjo preparado pelo amor do Pai. Amém. E quando nós confiamos nisso, nós podemos em cada situação cooperar ou não cooperar. Quando nós cooperamos com essa situação, nós nos tornamos humildes. Sim. Não humildes segundo o mundo, porque a humildade segundo o mundo é política e é vazia. Mas a humildade segundo Deus, Ele nos coloca numa condição necessária para recebermos a graça. Amém. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Amém. E então, finalmente, quando vemos a questão da ansiedade, nós precisamos perceber que se humilhar é lançar todos os dias. Hoje, essa manhã, é uma oportunidade para ter comunhão com o Senhor, contatar o Senhor e lançar a ansiedade. Amém. Amanhã nós também lançamos. Todos os dias nós lançamos a nossa ansiedade perante o Senhor. Por quê? Porque Ele se preocupa conosco. Amém. E nessa preocupação nós precisamos ter fé em Deus.
Nós precisamos ter fé no coração de Deus. Amém. E quando temos fé no coração de Deus, nós precisamos perceber que Ele sempre para conosco é positivo. Amém. O Senhor sempre nos ama, irmãos, e Ele está ali preocupado, querendo saber o que a gente acha. Nós, quando temos filhos, se eu ver meus filhos tristes, eu logo pergunto: por que está triste? Ah, pai, você não adianta você saber. Como não adianta saber? Eu sou o pai, eu quero saber. Eu fico ofendido, irmãos, em perceber se meus filhos estão tristes e não falam comigo. Por quê? Porque me importo com eles. Se eu fico triste assim, quanto mais o Senhor em relação conosco. Sim. Ele se preocupa conosco. Amém. Então, por um lado, nós todo dia lançamos a nossa ansiedade. Por outro lado, nós nos mantemos em guarda. Nós somos como um povo militar que tem uma consciência militar e estamos ali nos guardando todos os dias. Por quê? O Senhor falou: basta o seu dia o seu próprio mal. Sim. Todo dia tem uma porção de ansiedade para você. Se você não desfazer da ansiedade anterior, você vai acumular e vai acontecer o que conhecemos como crise de ansiedade. Sim, é verdade. E aí aquele que é como o leão, ele não é o leão. Ele é como o leão, porque eu sou um leão, né? Sim. O Senhor é o leão, o cordeiro leão. Sim. Mas o imitador fica ali como o leão, procurando uma presa para devorar. Ele fica procurando, ele procura os orgulhosos e ele procura os ansiosos. E aí, irmãos, eu só queria concluir falando um versículo em 2 Timóteo. Paulo também passou por isso. Ele estava numa situação, por um lado o Senhor disse para não andar ansioso. Por outro lado, Paulo disse também para não andar ansioso. E então o Espírito Santo ele nos ajudou por meio de Pedro a perceber como não andar ansioso, é lançar sobre ele a ansiedade. Amém. E aí Paulo, ele viu aqui, ele disse que estava, só para concluir, em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Pelo contrário, todos me abandonaram, que isso não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Amém. Então, por um lado, nós estamos sob a mão poderosa de Deus. Amém. Por outro lado, perto está o Senhor. Amém. Essa é a consciência que nunca devemos perder. Quando a gente perde essa consciência, a gente fica uma presa fácil para o leão. Mas aqui continua: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a proclamação do Evangelho fosse plenamente cumprida. Amém. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Amém. Meus irmãos, aqui se você ler a nota, você vai ver que o leão é metafórico, não é um leão de verdade. Mas o leão se refere a coisas malignas, situações malignas. Quando nós perdemos a consciência de que o Senhor está perto, nós começamos a cair na ansiedade, na decepção, na tristeza, porque aqui ninguém foi na defesa dele. Ninguém foi a favor da defesa dele. Ele poderia cair nisso, mas ele percebeu: o Senhor está perto. Amém. Então ele foi livrado da boca do leão. Amém. Que o Senhor possa cada dia nos dar consciência de que estamos sob a mão do Pai, que o Senhor está perto, a fim de que a cada dia sejamos guardados do leão. Amém. Amém. 5 irmãos. Licença aqui aos irmãos para compartilhar alguma coisa com relação à conferência no Rio de Janeiro. Amém. Sim. Irmãos estão ouvindo? Sim. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Só que antes eu vou falar um pouquinho dessa palavra que a gente recebeu. O irmão me dê licença. Já que tiveram a oportunidade. Tá aqui. Mas Só se passar de 10 minutos. Irmãos, o título, né, dessas mensagens, ele fala com relação a vida cristã e seus sofrimentos, né? Essa série de mensagens. Se você for olhar no tema geral de 1 Pedro, ele fala ali a vida cristã sob o governo de Deus. Sim. Então, a vida cristã e os seus sofrimentos indicam, indica que nós, eu e você, estamos sob o governo de Deus. Amém. Irmãos, Deus tem um governo, né, nesse universo, e Ele tem um governo aqui nessa terra. Só que quantas pessoas nessa terra, né, desses 8 bilhões, 9 bilhões, né? Quantas dessas pessoas estão sob o governo de Deus? Quantas delas estão sob o governo de Deus? É verdade. Irmãos, e pela misericórdia do Senhor, Ele nos chamou. Amém. Aleluia. Amém. Nós somos o seu
povo escolhido. Amém. Irmãos, isso é muita misericórdia. Amém. É muito amor. Sim. Ele me escolheu. Amém. E Ele te escolheu. Amém. Agora nós somos a sua propriedade Exclusivo. Propriedade particular, Sim. propriedade exclusiva Amém. de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas Amém. para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é isso que estamos fazendo aqui. Amém. E quando começa esse capítulo 5, né, de 1 Pedro, ele faz um rogo ali, né? Rogo aos presbíteros, eu presbítero como eles. Né? Isso indica, irmãos, que se tem presbíteros, tem a igreja. Sim. Entendeu? Amém. Se imagina aqui em Nova Iguaçu, aí tem Rogério, Genodi, Jefferson, Osterne e não tem irmãos. Irmãos, né? Se tem presbíteros, tem a igreja. Amém. Irmãos, e se tem a igreja, o Senhor, Ele está falando por meio da igreja. Amém. E esse falar do Senhor, irmãos, ele só acontece na igreja. Onde é que eu e você vamos ouvir essa palavra que nós precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus? Onde é que nós vamos ouvir isso? Irmãos, é só na igreja. Amém. Né? Onde é que nós vamos ouvir que nós não podemos estar desocupados, né? Não podemos estar folgados. Onde que nós vamos ouvir isso? As pessoas no mundo, elas querem estar nessa situação, né? Quanto mais desocupado, melhor. Quanto mais folgado, melhor. Quanto mais à vontade, melhor. Mas na igreja, nós somos aqueles que estão sendo recrutados. Amém. Irmãos, precisamos nos engajar naquilo que está no coração de Deus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, Amém. podemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, Amém. para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Amém. É isso, essa tem sido a minha oração todos os dias. Irmãos, Senhor Jesus. Ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero me humilhar agora sob a tua poderosa mão de Deus. Amém. E quando Pedro fala isso, aqui na nota de rodapé, ela fala o seguinte, a nota 6.1, né? Ele fala: humilhai-vos. Ele fala: enquanto Deus age para operar em nós, precisamos tomar a iniciativa de deixar que Ele opere em nós. Amém. Então, Deus está agindo, irmãos, para trabalhar em nós. Amém. Mas, da minha parte, precisa haver uma iniciativa de permitir. Esse humilhai-vos, ele permite que Deus trabalhe em mim e em você. Amém. Então, nós tomamos a iniciativa, né? Nós somos aqueles que de um lado esperam o trabalhar de Deus, mas de outro lado nós nos apresentamos para tomar a iniciativa, nos humilhando, para que Deus possa operar em nós. É verdade. Tomar a iniciativa é ativo, deixar que Ele opere é passivo. Isso demonstra a nossa vontade em estar sob a mão de Deus, Amém. que é poderosa. Irmão, essa mão de Deus é poderosa para fazer tudo por nós. Amém. Irmãos, esse é o nosso Deus. Amém. Ele é aquele que é poderoso para fazer tudo por nós. Amém. Em nós e através de nós. Amém. Até mesmo, agora entrando na questão da conferência, até mesmo a conferência no Rio de Janeiro. Sim. Nós estamos há 3 semanas do início da conferência no Rio de Janeiro. Sim. Dia 13 e 14 de abril. E a gente quer encorajar, né? Eu sei que os irmãos estão encorajados, mas nós queremos ficar mais encorajados ainda. Amém. Irmãos, graças ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de termos a conferência na cidade do Rio de Janeiro. Amém. E o que é essa conferência, né? Talvez aqui alguns irmãos já tenham participado de algumas conferências. A conferência, irmãos, é uma reunião como essa aqui, né? Gloriosa. Amém. Aleluia. Amém.
e com muitos irmãos. Amém. Então, quanto mais irmãos, mais glória tem ali, É verdade. mais expressão de Deus tem ali, mais resplendor tem ali. E nós estamos, de um lado, né, estamos nos humilhando, de outro lado, estamos nos apresentando ao Senhor e precisamos de todos os irmãos, né? Primeiramente, eu anotei aqui, irmãos, orem por essa conferência, né? Primeiro ponto, orem pela conferência, né? Os irmãos têm orado, mas vamos perseverar em oração, porque essa preparação é muito importante, esse período que antecede a conferência. Segundo ponto, né? Se inscrevam para a conferência. Graças ao Senhor, os irmãos aqui em Nova Iguaçu têm realmente se engajado nisso, né? Fiquei sabendo, fiquei muito feliz que vai ter um ônibus para levar os irmãos, fora os carros que irão. Amém. Então, irmãos, é uma oportunidade gloriosa para nós entremesclarmos as igrejas nessa conferência. Amém. Né? Virão irmãos de vários lugares do estado do Rio e também de fora do Rio de Janeiro. Amém. Então, façam as suas inscrições, temos 400 vagas, é um bom número, né? É um bom número, e que o Senhor nos dê a sua graça ali, né? Nos abençoe. Com relação à entrada, a conferência ela vai iniciar sábado, dia 13 de abril, às 15 horas, mas nós pedimos que os irmãos cheguem cedo lá, chega pelo menos, se puder, né? Se possível, chegue 14 horas, por quê? Todos os irmãos que forem, eles vão receber um convitezinho, tá? É isso aqui, é um convite. Não tem como tirar cópia, porque atrás tem um carimbo. Então a gente não pode tirar xerox, né? Cada um vai ter o seu para sábado e vai ter um para domingo. Quando chegar com o convite, você vai apresentar o convite para poder habilitar a sua entrada lá no recinto. A Casa do Marinheiro é um clube, né, da Marinha, então ali nós temos um protocolo para seguir. É área militar. É uma área militar. Então os irmãos nos perdoem, né? Nós estamos seguindo o protocolo que eles colocaram para nós. A outra opção, Janodi, era que tivesse uma lista uma lista de presença, né, gente? Então, aí a gente chega ali, 300 pessoas, 400 pessoas, a pessoa tem que ficar procurando o nome para ver se está. Quem é você? Jéssica, quem é você? Rogério. Aí vai demorar a nossa entrada ali, né? Vai dificultar a entrada. Então, a outra opção que eles deram é nós temos o convite. Todos os irmãos que forem vão receber o convite. Fez a inscrição, recebe. Isso, vai receber. Talvez não receba agora, porque vai receber um pouquinho antes da conferência para que a gente não perca, né? Então vai haver um para sábado, outro para domingo. Amém. Todos os irmãos que levarem o convite vão poder entrar com seus carros lá. Foi a orientação que nós recebemos. Então, a gente vai, cada integrante ali, se tiver um carro, 4 pessoas, 5 pessoas, todos 4 ou 5 vão ter o convite e o carro vai poder entrar dentro da Casa do Marinheiro. Só que lá dentro tem um estacionamento grande, mas nós precisamos ficar procurando a vaga, porque como é um clube, os sócios do clube também estarão lá. Eu creio, irmãos, que em abril o movimento já vai cair um pouco. Ou seja, à tarde também. E na parte da tarde. Então, mas é interessante que a gente possa chegar mais cedo. Por quê? Vamos procurar a vaga, depois você vai se deslocar para o local da conferência, que é o salão do evento, e ali a gente pretende ali ter um café, uma água, né? Então vai sair ao banheiro. Então, por favor, irmãos, vamos procurar nos antecipar, né? Amém. Não fique ansioso, mas não andeis ansiosos, né? Mas vamos nos antecipar. O Senhor é aquele que sempre se antecipa, Ele nunca se precipita, mas Ele se antecipa. Amém. Graças ao Senhor. E com relação ao sábado, nós vamos ter o início da conferência, 15 horas, vamos ter 2 mensagens. Entre essas mensagens, irmãos, elas são um resumo, de um lado é um resumo, né, da conferência de língua chinesa, que houve agora em 2024. Essa conferência foram 5 mensagens. Pela misericórdia do Senhor, essas mensagens foram resumidas, né,
E nós vamos ver todas as 5 na conferência. Amém. 5 em 3. Sim. Graças ao Senhor. Irmãos, o Senhor é maravilhoso, né? Aleluia. E elas são uma continuidade da conferência do ano passado, Sim. que falou sobre preparar-nos para a volta do Senhor. Amém. Então, o foco, irmãos, é que o Senhor quer nos preparar para a sua volta. Amém. Não é tanto o conhecimento objetivo, mas é a experiência que nós precisamos ter com o Senhor, com a igreja também. E os títulos gerais é combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé e amar a manifestação do Senhor, a fim de receber a recompensa Amém. de Cristo como a coroa da justiça. Amém. Graças ao Senhor. Então, vamos ter 2 mensagens sábado, entre uma e outra vai haver um intervalo para a gente beber água, comer alguma coisa, e no final da conferência, né, no final da segunda mensagem de sábado, vai ser servido, não vai ter jantar, mas vai ser servido um lanche, um lanche reforçado, né, mais consistente ali, para dar sustância, né? Graças ao Senhor. E no domingo, nós vamos começar às 9 horas em ponto. Os irmãos procurem chegar cedo. Domingo, a Casa do Marinheiro abre 8h30. Eu achei até que era mais cedo, mas não, é 8h30. Mas a gente já pode chegar e fazer a filinha ali com os carros, né? Para poder entrar quando abrir a Casa do Marinheiro. Então, 9 horas inicia a reunião, partir do pão. 10 horas nós terminamos e iniciamos a mensagem, a terceira mensagem, para encerrar a conferência. Os irmãos não estranhem, né, que nós não vamos ter muitos hinos nessa conferência. Vamos cantar, porque o tempo é muito curto. Então, nós vamos ter pelo menos um hino antes de cada mensagem. E o nosso Partir do Pão também vai ser rápido, né? O nosso Partir do Pão vai ser vai ser bem rápido, dinâmico. Precisamos, dinâmico, né? Somos do espírito dinâmico. Chegue com o seu espírito exercitado na conferência. Não espera para exercitar lá, né? Que o Senhor nos dê essa esfera. No final da reunião de domingo pela manhã, os irmãos vão ser direitos, os irmãos quiserem almoçar. A gente recomenda, né, que, se possível, todos os irmãos almocem ali. Tem um restaurante anexo ao local, bem do lado mesmo do local da conferência, é o restaurante do clube, né? Nós já almoçamos lá, é uma comida simples, mas é saborosa. E a gente recomenda que os irmãos almocem ali, né? Nós vamos... Ali é self-service. A princípio, se não tiver o churrasco, ela vai cobrar ali R$6 100 gramas. Entendeu? R$6 100 gramas. Eu pedi a ela para não ter... Eu vou voltar lá Viu, Tiago? Eu vou voltar lá no restaurante aí desse mês, no final desse mês, para poder falar com ela, reforçar isso, né? Inclusive para avisar quantos vão almoçar lá. E aí nós vamos ter um espaço reservado no restaurante para almoçar. Sim. O espaço que tem é climatizado. O local lá também é climatizado, o local da conferência. Porventura as irmãs, né? Geralmente acontece mais com as irmãs sentirem frio, levem algum casaquinho, alguma coisa para poder se cobrir, porque a gente não vai ter como ficar mexendo no controle do ar, né? É central. Eles vão ligar, a gente pode manter uma temperatura, mas não vai poder ficar ligando, desligando, baixando. Então, são orientações gerais. E o último ponto, irmãos, para concluir aqui, é o seguinte: temos 400 vagas, ainda temos muitas vagas, hein? Alguns já se inscreveram, irmãos aqui, né, estão fazendo suas inscrições. Tive comunhão com os irmãos lá no Rio, essa semana, e nós, graças ao Senhor, nós estamos encorajados a convidar pessoas para a conferência. Porque, de um lado, essa conferência é para nós, né, as igrejas nessa região. De outro lado, irmão, o Senhor ele quer alcançar outras pessoas. Amém. Né? Como Ele me alcançou e te alcançou, Ele quer alcançar outros. Sim. Então, nós tivemos comunhão
Se porventura você sentir no coração, tiver a direção do Senhor de convidar alguém, irmãos, convide. Sim. Convide. E aí vem o patrão, né? O patrão, tem aquela frase, o patrão enlouqueceu, né? Aquela coisa assim. Irmão, nós ficamos meio loucos lá no Rio. Então, se a pessoa for convidada, ela estará isenta do pagamento da taxa de inscrição. Amém. Isso vale para os convidados, né? Nós, não vale eu vou convidar o Jefferson, aí eu isento ele, e ele me convida e eu estou isento também, não é isso. Né? Nós convidamos pessoas, pode ser um parente, pode ser um amigo, um colega de trabalho. Convide enquanto há vagas. Quando não houver mais vagas, eu vou avisar, irmãos, as vagas estão encerradas. A sala do banquete encheu, então não tem mais como colocar mais de 400 pessoas. A inscrição até dia 31 desse mês. Né? Enquanto houver vagas, eu vou avisar. Se você sentir no coração, convide e faça a sua inscrição. No lugar do comprovante de pagamento, faça a inscrição do seu convidado, você coloque lá eu pensei você faz um quadrinho, né, e coloca ali, convidado pelo irmão, né, tal, convidado pelo irmão Rodrigo, de Nova Iguaçu. Então, aí eu vou saber que aquela pessoa convidada não vai ter cobrança de taxa ali. Então, irmãos, graças ao Senhor, né, que o Senhor nos conduza e possa dar a sua bênção nessa conferência. Amém. É só isso. Amém. Amém.